Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um vídeo do canal e nós iremos hoje tratar de um assunto muito polêmico, que é sobre o segundo casamento. O crente pode casar pela segunda vez ou não? Nós iremos abordar alguns tópicos aqui e elencar 3 grupos de pensamentos diferentes que cada um defende uma tese. E eu gostaria de saber também qual é a sua opinião e qual é a mais coerente dessas 3 e qual que você se baseia mais. E também, claro, né, a opinião mais importante de todas, que é a de Jesus. O que Jesus disse sobre o casamento e sobre também o segundo casamento. Nós iremos abordar isso. E eu gostaria de iniciar a palavra de hoje dizendo o seguinte: como os irmãos sabem, eu já trabalho com filmagem há muitos anos, há 18 anos. Eu já filmei muitos casamentos na minha vida. E realmente eu já vi algumas brincadeiras muito desagradáveis, até porque o casamento é algo instituído por Deus, então a gente tem que levar isso a sério. Inclusive, quando uma família tem um casamento estruturado, irmãos, tudo na vida dá certo, porque a família é importantíssimo para a gente. Quando a gente está passando uma dificuldade, uma luta, por mais que nós tenhamos alguns amigos muito chegados, amigos maravilhosos, ninguém supera a nossa família. Talvez você pense: minha família, quero distância da minha família, porque minha família é muito fofoqueira, a minha família é muito problemática, a minha família é barraqueira. Não importa. Mas amigo, um dia, por uma desavença, pode deixar de ser o seu amigo. A família, você também um dia pode também deixar de falar com seu irmão, claro, do mesmo jeito que acontece com o seu amigo. Mas ele nunca vai deixar de ser seu irmão. Não existe ex-irmão, não existe ex-mãe. E é óbvio, né, que as pessoas mais importantes da nossa vida são a nossa família, a nossa base. É a esposa, é o marido, é o filho. São aquelas pessoas que, quando um dia a gente estiver na pior, o dia que a gente estiver em um hospital, por exemplo, é com a nossa família que a gente vai contar, muito mais do que com os nossos amigos. Inclusive, até para pegar uma dispensa no trabalho, eu não posso chegar para o meu patrão e falar assim: tem que me dispensar essa semana porque eu tenho um grande amigo que está doente e ele está acamado, ele precisa de ter uma companhia no hospital. E o patrão vai falar o quê? Ué, mas você que tem que ir, ele não tem mãe? Ele não tem esposa? Não tem esposa sim. Ah, então é a esposa dele, não é você que tem que ir. Não é assim que eles vão falar? Eles vão liberar o amigo? Ah, eu sou muito amigo dele. Mas ele tem esposa? Tem. É a esposa dele que tem que ir. Então, até por força da lei, você vê que o amigo, ele não tem essa facilidade como teria a esposa. Então a família é importante, é importantíssimo na nossa vida. E eu já vi, irmãos, uma brincadeira muito sem graça. Realmente eu não gostei daquela brincadeira. Eu acredito que você já deve ter visto também. Não sei se viu pessoalmente, mas acredito que em vídeo pela internet já deve ter presenciado isso. Já deve ter visto isso na internet, né? Presenciado não, visto na internet. Que quando a noiva vai jogar o buquê, naquele momento quase que final do casamento, ela vai jogar o buquê, aparece sempre aqueles homens gaiatos, aqueles homens que gostam de fazer aquela brincadeira, né, sem graça, para tentar aparecer no casamento, né? E quando a noiva joga, que vai na direção deles, o que eles fazem? Eles chutam o buquê, menosprezando aquela coisa, porque independente, irmãos, do que você crê, do que você não crê, se você acha que aquilo ali não é para ser feito ou não, enfim, aquilo ali é uma tradição, até mesmo no meio evangélico, de no final a noiva jogar o buquê. Eu não estou entrando nem em detalhes se aquilo ali qual é a tradição daquilo ali, se aquilo ali pode se fazer ou não, mas aquilo ali é muito comum, tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica, a noiva chegar no final e jogar o buquê. E quando joga o buquê, irmãos, a tradição é para que quem pega o buquê
é a próxima pessoa a casar. Claro que isso não acontece, né, irmão? Pode até acontecer em alguns casos, mas você vê que na prática é a minoria dos casos, né? Então, é claro que é aquela pessoa que vai pegar, mas é uma tradição, é uma brincadeira. E na hora que a noiva joga o buquê, para que as meninas solteiras, tanto é que as casadas, sai daí, você é casada, é para menina solteira, porque a tradição fala isso, é uma brincadeira, é claro, né? E eu já vi alguns homens chutarem o buquê, e realmente foi uma brincadeira muito sem graça. Eu já vi isso várias vezes, não foi só uma nem duas não, já vi isso várias vezes, dos homens chutarem aquilo ali, como se menosprezasse o casamento. Olha, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Só quem já passou por uma crise no casamento sabe o valor de verdade de um casamento, e principalmente para quem ama, para quem valoriza o casamento, porque o casamento é uma coisa que está tão banalizada, que qualquer motivo se separa. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu vou me separar do meu marido, mas por quê? Ele aperta no meio da pasta de dente. Uma coisa fútil. Por causa disso, você vai se separar do seu marido. É que eu não aguento mais, que eu já falei tantas vezes com meu marido e ele só aperta no meio da pasta de dente. Tem mulher que se irrita com isso. Isso aí é muito, muito típico do homem fazer isso, né? Então a irmã fala assim, eu vou me separar do meu marido. Mas por quê? Meu marido deixa a toalha molhada em cima da cama e eu odeio isso. Tudo bem, irmãos, é uma coisa, uma conversa. Camarada, para de apertar no meio da pasta de dente, já que irrita a esposa. Para de deixar a toalha molhada também em cima da cama. E tantas coisinhas pequenas, talvez você já até tenha lembrado de alguma coisa que irrita o seu. E às vezes a coisa é pequena, não é nem coisa grave. Do marido chegar espancando a mulher puxar uma faca para tentar matar o marido. Não, nada disso. São coisas pequenininhas, só que é claro, né, irmão? Se aquilo ali não é corrigido, aquilo ali vai minando. Todo dia mesma briga. Todo dia mesma briga pela pasta de dente. Todo dia mesma briga pela toalha molhada em cima da cama. E outras coisas, né? Que a mulher às vezes está fazendo, suas tarefas, o homem vai em atrapalho, está passando um pano no chão, ele passa para lá e para cá e irrita aquela mulher. Mas o que eu estou falando são coisas pequenas, uma conversa, e tem que ter um comprometimento também da outra parte, né? Se a toalha molhada está incomodando, para de colocar a toalha molhada em cima da cama, está desagradando sua esposa, um tipo de briga, para com isso, é uma briga a menos, né? É uma briga menos. Todo casamento tem suas lutas, tem suas dificuldades, todos eles, ninguém escapa disso, todos eles têm dificuldades, mas eu vou ler um texto bíblico aqui que se encontra no livro de Mateus, no capítulo de número 5, que diz o seguinte, Mateus capítulo 5, o versículo de número 32, que diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Irmãos, é uma palavra muito conhecida, é uma palavra muito forte, e eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos o seguinte, que esse vídeo não é para que você tenha parâmetros, para que você venha se separar, muito pelo contrário. Esse vídeo aqui é justamente para que você jamais separe, porque a gente tem que entender, irmãos, que o livro de Malaquias, capítulo de número 2, fala que Deus odeia o divórcio. E Jesus também fala sobre isso, que é por causa da dureza do seu coração. Por isso que existia na lei de Moisés, por causa da dureza do seu coração. Então Jesus, ele não dá parâmetro, não dá brecha para que a pessoa venha casar novamente. Não é o objetivo de Jesus, não é o objetivo de Deus, para que se um casamento estiver em crise, para que ele separe e case. Não. Por Deus, pela vontade do Senhor, o homem e a mulher jamais se separariam. Esse é o ponto principal. Jamais. Só que
a gente vê que há um ponto, irmãos, há um grupo que defende o seguinte, que qualquer pessoa pode contrair o segundo casamento por qualquer motivo. Bom, esse grupo que defende isso é um grupo que não conhece as Escrituras, não conhece a palavra de Deus, porque por qualquer motivo separa, casa novamente. Não, como eu falei, pela toalha molhada, tá irritado com a toalha molhada, separa desse cara aí. Ah, pasta de dente também? Ah, separa, que isso aí? Ah, ele chega tarde do trabalho, você já falou para ele chegar e ir direto para casa, ao invés de passar na birosca? Ih, rapaz, separa. Então, todo motivo todo dia a gente vai ter um motivo para separar. Irmãos, todos nós, se a gente não lutar pelo nosso casamento, todos nós iremos separar. Não tem um casamento que o casal chega e fala assim, eu nunca tive um motivo para separar da minha esposa. Teve. Não precisa ser um motivo grave, como a infidelidade conjugal, como uma agressão e muitas outras coisas que a pessoa pode achar uma coisa muito grave para separar. Não, são coisas pequenas que o marido, se ele encontrar algum motivo para separar, ele vai separar. A mulher, a mesma coisa, porque não existe casamento perfeito. Quando o casal ele casa, ele contrai o casamento, irmãos, ele passa por aquele período onde ele vai deixar a casa do seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher. Irmãos, dali para frente é uma outra história. São criações diferentes, são culturas diferentes, são pensamentos diferentes e que ali vão ter que se reajustar dia após dia. Na casa da mãe ele fazia de um jeito, só que agora com a esposa não atura a coisa que a mãe aturava. E ele vai ter que se adaptar à esposa. É uma nova vida e é muito difícil. O início é maravilhoso, né? Aqueles beijinhos, aquela lua de mel, aquela coisa maravilhosa. Mas vai passando o tempo, irmãos, e aquela lua de mel, aquele período maravilhoso, vai começando a dar lugar para algumas crises, aquele amor, aquela florzinha, aquela coisa toda, né? Já não existe tanto, já começa a vir os problemas, e que todo mundo passa por isso. Então é um grupo que defende qualquer motivo separa. Não, se a gente for pensar assim, não vai ter casamento no planeta. Porque todo mundo tem problema, então todo mundo vai separar. Não é desse jeito. Não conhece a palavra de Deus. Há um outro grupo, irmãos, que eu gostaria de ler um versículo que se encontra no livro de Romanos, no capítulo de número 7, o versículo de número 2. Romanos 7, versículo de número 2, que diz assim: por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Irmãos, esse grupo de pessoas defende o segundo casamento somente pela morte. Nem por traição eles não defendem o segundo casamento, que a pessoa tem que realmente perdoar a esposa, que o motivo da infidelidade não é motivo para que venha separar, somente a morte. Bom, a morte todos são unânimes. Eu não conheço nenhum grupo que defende que mesmo a pessoa ficando viúvo ou viúva, ela tenha que ficar solteira, sozinha, pro resto da vida. Eu não conheço nenhum grupo que defende. Todos que eu conheço, são unânimes e aceitaram o segundo casamento com a morte do seu cônjuge. Só que também a gente ficaria um pouco escandalizado se depois da morte do cônjuge, aquele viúvo ou a viúva, daqui a 2, 3 meses viesse a casar novamente. Você não ficaria assustado? Fala assim, mas já estou viúvo, estou fazendo alguma coisa errada? Não. Mas você não desconfia que já tinha um relacionamento antes? Por quê? Será que 2 meses depois já deu tempo de se apaixonar, de conhecer a pessoa e já fazer plano e casar em 2 meses de viuvez? Em 3 meses? É claro que não tem um tempo para isso. Então qual é o tempo? 6 meses? 1 ano?
5 anos? Não tem um tempo. Agora, 2 meses, a gente não desconfia? Ih, rapaz, essa pessoa aí, eu acho que estava atraindo o companheiro que ela dizia que era tão fiel, mas 2 meses já quer casar com esse rapaz aí? Você desconfiaria, não é? Mesmo estando autorizada, porque o marido morreu, ela, né, já está autorizada a casar novamente. Agora, 2 meses, você não ficaria desconfiado? Então, esse grupo defende apenas pela viuvez, nem por traição. Irmãos, eu quero explicar para os irmãos o seguinte: é muito difícil aconselhar uma pessoa, é muito difícil você falar assim, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. Irmãos, cada um tem uma realidade diferente. Cada um passa por um processo diferente. Nós vamos ler um outro texto agora, que há um outro grupo que, além da morte, ele também aceita sim o segundo casamento por infidelidade. E nós vamos ler um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 19, o versículo de número 9, que diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, Jesus ele nos ensina que aqui, além da viuvez, também há a possibilidade da pessoa se separar do seu marido em caso de prostituição, em caso de traição. Irmãos, a gente tem que entender o seguinte, que o ideal seria a pessoa perdoar. Há muitos casamentos, há muitas reconciliações e que Deus restaurou o lar por completo da pessoa. Então, quando há realmente um arrependimento da pessoa, quando há um arrependimento da pessoa, há sim possibilidade daquele casal viver muito bem, muito feliz, e aquilo ali, ó, colocar uma pedra naquela situação e seguir em frente. Porque a pessoa escorregou, a pessoa errou. É claro, irmãos, que o adultério não é uma coisa do nada, como por exemplo, você tropeça na rua e fala um palavrão, uma palavra que não deve. Aquilo ali é uma coisa de momento. Pode acontecer com qualquer pessoa? Pode, mas é uma coisa assim muito rápida. Às vezes não dá tempo de pensar e tropeça, e às vezes pode escapulir aquele palavrão. Claro que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a pessoa já está, né, naquela... Agora, muitas pessoas tropeçam e não falam palavrão. Opa, meu Deus, misericórdia, né? Automaticamente já saem também essas palavras. E há outro grupo que tropeçou e já são palavrão. Mas o adultério é diferente de uma coisa súbita, uma coisa repentina, não. O adultério, irmãos, é uma coisa muito nojenta. Por quê? Porque o adultério não acontece da noite para o dia. A pessoa já vem maquinando na sua mente. A mulher, o marido, opa, eu não posso ter esse contato na minha agenda por causa disso. Eu não posso fazer isso porque senão minha esposa vai descobrir, meu marido vai descobrir. Então você começa a ter algumas artimanhas para que a esposa, para que o marido não venha descobrir, irmãos. É uma das coisas que mais derrubam os grandes homens de Deus. Dinheiro, fama e mulher. Dinheiro, fama e adultério. É o que mais derruba os homens de Deus. Então você precisa tomar muito cuidado com isso, que é muito perigoso. Mas, como eu disse, ainda assim há o arrependimento. Irmãos, essa semana mesmo, preparando esse estudo, meditando na palavra, eu não sabia do testemunho daquele cantor que também é pastor, Marquinhos Menezes. Ele passou por esse período, ele traiu a sua esposa, e eu não estou aqui para denegrir mais dele, muito pelo contrário, irmãos. Houve uma restauração
fortíssima. E eu recomendo você a procurar no YouTube o testemunho do pastor Marquinhos Menezes. Ele é muito conhecido também, um cantor. Inclusive ele foi tratado pelo próprio pastor dele, que é o pastor Silas Malafaia. E ele foi tratado pelo Silas e voltou uma coisa assim forte, tremenda. Irmãos, eu recomendo que você assista depois. Eu não vou contar o testemunho dele, mas se você quiser procurar depois, pastor Marquinhos Menezes, acho que o nome da esposa dele é Lia, você vai achar no YouTube, você vai ver uma coisa tremenda. Então, Deus restaura casamentos de pessoas, desde que a pessoa tenha um coração quebrantado, haja um arrependimento. É claro que a gente já soube de muitos casos de irmãs que perdoaram o marido e que infelizmente o marido contraiu o vírus HIV e isso passou para sua esposa, que era uma boa esposa, uma serva do Senhor, uma mulher de oração, e acabou também contraindo o vírus HIV. Hoje em dia a gente quase não ouve mais falar sobre essas coisas, até porque hoje já tem muito coquetel, já tem muito tratamento para isso, graças a Deus por isso. Mas antigamente a gente ouvia falar muito sobre isso, de pessoas, maridos caminhoneiros, maridos que trabalhavam à noite, maridos que eram infiéis, independente da função dele, que traíram sua esposa, contraíram o vírus HIV e, consequentemente, através da relação com a sua esposa, acabou passando o vírus HIV também para ela. Uma serva de Deus, uma mulher dedicada e que, infelizmente, também acabou pegando esse vírus. E, claro, né, muitas pessoas antigamente morriam por causa do vírus HIV. Irmãos, essa palavra é muito forte, é uma palavra polêmica. Como eu disse, eu não estou aqui para incentivar você a separar, muito pelo contrário, lute pelo seu casamento. Não deixe com que qualquer coisa acabe e destrua a sua família. Lute, coloque seu joelho no chão, ore a Deus, peça ajuda, faça um gabinete com o seu pastor, se você tem uma confiança nele, se você tem algum amigo, alguma amiga que você pode pedir ajuda em oração. Lute, não desista do seu casamento. Irmãos, eu vou falar agora de um versículo que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus os chamou para a paz. Irmãos, algumas pessoas defendem que Jesus ele só dá possibilidade para o segundo casamento por dois motivos. Primeiro, que é unânime, que eu já disse, que é a morte, e o segundo, que é a infidelidade. Mas a gente pode ver que quando Jesus fala sobre isso, não quer dizer que ele fechou qualquer outra possibilidade, que só existem essas duas maneiras, que é a morte e que é a infidelidade. Não quer dizer que o que Jesus disse seja uma coisa que não há exceção, porque Paulo ele dá uma outra alternativa também. Como eu disse, irmão, quando Jesus fala sobre isso, o objetivo é que ninguém de verdade se separe, nem mesmo por traição, porque essa nunca foi a vontade de Deus, nem pela traição. Houve um caso recente na mídia, né, há poucos meses, você deve lembrar disso, que uma cantora, Isa, eu não conheço muito bem essa cantora, não conheço as músicas dela, mas eu sei que ela é conhecida. E ela, na sua gravidez, eu não sei com quantos meses de gravidez ela já estava, porque realmente eu não fico muito acompanhando essas coisas, mas como sai na televisão e nos principais sites de notícias que às vezes eu acompanho, eu vi que ela gravou um vídeo falando sobre isso, de um jogador de futebol, que é o marido dela, né, pai do filho.
E foi uma coisa assim muito polêmica, vários dias falando sobre isso. E parece que depois houve essa reconciliação dos dois. Então o pessoal estava revoltado. O pessoal estava revoltado porque ela tinha perdoado esse jogador de futebol. E talvez as pessoas olhem assim, mas e se ele se arrependeu? Às vezes a pessoa fala assim, eu não acredito que ele se arrependeu, um sem vergonha, um safado, é um cafajeste ter traído a mulher enquanto ela estava grávida. Irmãos, quem sabe o que é melhor para a gente somos nós mesmos, né? Se ela perdoou o rapaz, quem somos nós para criticar essa menina? Porque talvez você que esteja assistindo esse vídeo aqui também tenha sido uma pessoa que criticou. Mas às vezes você já passou por isso e você perdoou também, não é verdade? Quantas pessoas não criticaram essa cantora com esse jogador, detonando ali, e também já perdoou uma traição, não é verdade? Então, irmãos, o ideal é que haja sim um arrependimento. Então Paulo, quando fala sobre isso, ele traz uma outra possibilidade que talvez uma permissão, algo que não é fechado só para aquilo. Como eu disse, irmãos, Deus uniu o homem e a mulher para que ninguém separasse. Esse era o objetivo de Deus, sempre foi a vontade de Deus. Mas, por causa da dureza do coração do homem, acontecem as separações, os divórcios. Infelizmente, até no nosso meio evangélico, as separações têm aumentado cada vez mais. Praticamente a metade dos casamentos chegam a um divórcio. É uma coisa assim, muito vergonhosa. E o que eu quero dizer, irmãos, que não sei qual é a sua opinião, mas eu falo para vocês o seguinte, que esse versículo talvez seja o mais coerente de todos. Eu não defendo que a pessoa venha casar pela segunda vez. Por mim também, a pessoa que estivesse casando ficaria eternamente, ou eternamente, até que a morte, né? Que ninguém vai ser eterno, né? Até que a morte separe esse casal. Mas nós sabemos, irmão, que há muitas situações de casais que já estão à beira da morte, quase um matando o outro. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui, e se você quiser analisar como se a gente estivesse fazendo um gabinete, eu gostaria também de saber a sua opinião. O primeiro caso é o seguinte, um jovem, uma menina de 18 anos, claro, ainda muito nova, e um garoto também com seus 20 anos. Os dois não são crentes, casaram, tudo direitinho, casaram no cartório, casaram ali na igreja, né? Muito novos, não são crentes os dois. E eles, com algumas lutas, algumas dificuldades, inexperiente, não aceitando muitos conselhos, vieram a separar. E alguns anos se passaram, cada um contraiu um novo casamento. O rapaz conheceu uma outra menina, se juntou com ela e casou novamente com ela e teve um filho. A menina, por sua vez, também conheceu um outro rapaz, casou com ele e também teve um filho com um novo casamento. O tempo passa e eles vão se aconselhar com o pastor. E qual o conselho que o pastor daria, irmãos? Qual o conselho que você daria para esses dois jovens? Você falaria assim, não, esse segundo casamento não valeu, você tem que acabar com o teu casamento atual e voltar lá para o teu marido. Mas, pastor, eu já tenho uma outra família, eu casei com esse rapaz e eu tenho um filho com esse novo casamento aqui, com esse novo casamento. O que você falaria? Para ela separar e voltar para o rapaz? Ou você abençoaria aquele novo casamento? Qual seria a sua opinião? E o outro casamento também, que da mesma forma contraiu, qual o conselho que você daria? Irmãos,
A gente tem que entender que cada caso é um caso. Eu conheci também um casal que se juntaram, eles não casaram, se juntaram e depois tiveram 3 filhos. 3 filhos. E depois, passaram um tempo, eles não eram crentes, passou um tempo e eles, claro, que queriam regularizar, queriam casar, só que a mulher era casada com outro rapaz. Casada no sentido assim, não tinha sido divorciada. Claro, já estava aqui no segundo casamento e com 3 filhos, né? Morava junto com ele, com 3 filhos. Só que casada mesmo, no papel, na igreja, era com outro rapaz. Só que ela perdeu o contato com o outro rapaz, o primeiro casamento dela, o ex-marido dela. Perdeu o contato. Inclusive foi para um outro estado. Irmãos, na época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não era fácil localizar uma pessoa como hoje, que você chega na rede social, digita o nome da pessoa, ou há muitos amigos em comum, facilmente você chega na pessoa, porque tem muitos amigos em comum, mesmo se ele te bloqueou, se houve aquele problema ali, é rápido hoje em dia. Na época não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, então era muito mais difícil localizar. E por causa disso, ela ficava impedida de casar com seu atual marido, que eles estavam juntos, apenas moravam juntos, só que eles tinham 3 filhos. Irmãos, qual o conselho você daria para esse casal? Separa? Você falaria isso para ela? Ó, separa, que esse homem aí não é de Deus, esse homem não é para você? Volta lá para o seu ex-marido? Então, cada caso é diferente, não é um assunto fechado, não é um assunto lógico, que é isso, desse jeito e acabou, não. Há muitos viés, há muitas nuances, há muitos detalhes a serem analisados. Para finalizar o vídeo, eu repito novamente, esse vídeo não é para te incentivar ou buscar alguma coisa para que você venha separar. Pelo contrário, se você está passando por crise, se você está passando por dificuldade, irmãos, jamais pense em separar. Converse com a sua esposa, ore, busque ajuda com amigos, busque ajuda com profissionais dessa área, para que seu casamento não chegue ao fim. Agora, se o teu casamento, você está vendo que o teu casamento está caminhando para uma coisa agressiva, você está apanhando muito, você está quase morrendo porque um já está ameaçando o outro de morte, olha, eu vou dar um conselho para você. Você pode me criticar, você pode falar um monte de coisa aqui nos comentários, não tem problema nenhum, mas eu falo para você, cai fora, para que não haja uma tragédia. Cai fora. Você está vendo que o teu casamento já está muito agressivo, teu marido já está batendo muito em você, sua mulher já está te agredindo também. Olha, cai fora, para que não haja uma tragédia, porque isso não é casamento. Casamento não é isso. Casamento é felicidade, casamento é união, é uma família. Isso é o projeto de Deus. Como eu disse, a separação nunca foi projeto de Deus. Isso é culpa do homem, do ser humano. Esse segundo casamento, essa separação. O ideal, Deus nunca gostaria que nenhum casal se separasse. Nenhum casal se separasse. Mas, por causa da dureza do coração, por causa do pecado, por causa de tantas outras coisas, infelizmente, o ser humano acaba separando. Irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida. Não tem uma coisa lógica para o seu casamento, pode ser totalmente diferente de tudo isso que você ouviu aqui, pode ser diferente, mas, irmãos, que a mão de Deus esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu marido, sobre sua esposa, e que Deus possa te abençoar poderosamente para que seu casamento não acabe, para que você seja feliz no seu casamento, porque foi para isso que você casou. Você sonhou com o seu casamento, você sonhou em ter uma esposa maravilhosa, em ter um homem maravilhoso. O desejo do meu coração é que seu casamento seja uma bênção, que Deus possa restaurar o seu lar. Se você estiver passando por esse momento de crise, de dificuldade, irmãos,
busque ajuda, ore, procure profissionais, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar e restaurar o seu casamento. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. Meus irmãos, se vocês ficaram nesse vídeo até agora, que foi um pouquinho mais longo do que os outros, porque esse assunto é muito longo, não dá nem pra gente falar muitas coisas aqui. Eu tentei até resumir um pouco, foi um vídeo muito longo, mas eu ainda tentei resumir um pouco. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.